Hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro. Hoje, gente, né, um dia fraco, relativamente fraco. Final de ano é fraco, né? Normal, inclusive, que fique fraco, tá? É absolutamente normal. Mas a gente tem algumas coisinhas ainda para falar. Inclusive, né, eu não tenho como não falar com relação a Dudu e Saori. Porque, de novo, né, eu acho que aquele romance entre os dois não vai durar muito tempo. Eu tô achando que esse romance entre eles não vai durar. Vocês vão entender quando eu mostrar pra vocês aí o que foi que saiu ali de Saori e Dudu. Mas não foi só isso, tá? A gente também teve Mesquita dizendo ali o que foi que aconteceu na festa, dando uma outra versão. Matheus mandando ali uma indireta pra Duda. E olha só, assim, a gente vai ter que falar desse caso da Lorena Maria e do MC Daniel, porque o negócio ali parece que tem. Parece, né? Não sou eu quem tô afirmando, mas parece que tem suspeitas de fraude. Olha só, né? E tem mais, a gente ainda tem aqui de novo ali alguns spoilers do BBB que o Tadeu soltou hoje. Na verdade não é spoiler nenhum, mas a galera no X está achando que é spoiler. Agora antes de eu entrar, deixa eu dar uma crítica para vocês aqui com relação às listas, tá? Eu não vou ficar comentando lista de BBB. Só para começar, não vou ficar comentando isso. Primeiro, porque assim, independente do trabalho que os perfis fazem e tal, a maioria das listas não são verdadeiras. 2. A maioria das listas só tem mulheres. Cadê os homens? Homens, cadê os homens? Porque a Globo escolhe sempre metade, metade. Metade homem, metade mulher. Cadê os homens dessas listas? Só estão falando o nome de mulher. Se vocês forem olhar no X, tem 300 mulheres e um único homem. Né? Não tem basicamente nada ali de interessante por enquanto. Fora isso, gente, tá? Eu prefiro a surpresa do anúncio. Porque aí pelo menos eu sei o que vai vir. Do que eu ficar procurando aí os nomes em listas e acreditando em listas, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho, né, do que a gente viu com relação a Dudu, Saori, Mesquita, Duda e Matheus. Primeiro esse, depois a segunda parte do vídeo a gente vai ali pra Lorena Maia e pro MC Daniel. E também, né, vou ter que deixar uma crítica aí. Se MC Daniel entrar no BBB, que aparentemente tem essa chance, capaz de sair campeão, né? Capaz dele sair campeão. Vocês vão entender o que é que essa história tem ali pra contar pra gente, tá bom? Então vamos lá, começar primeiro aí com Dudu e Saori. Vocês sabem que a Record contratou o Dudu. Vocês sabem muito bem disso, que Dudu e Saori também saíram juntos da Fazenda e estão juntos ali de namoro oficializado. Eu acho que isso não é surpresa para ninguém, inclusive. Mas, de novo, eu falo para vocês com relação a Dudu e Saori. Continuo mantendo a minha visão de que esses dois não vão durar muito tempo como um casal. Primeiro por conta do trabalho dele. O trabalho do Dudu é um trabalho que vai exigir muito dele, especialmente agora que ele vai trabalhar na Record. Dudu vai ali apresentar um segmento no Balanço Geral todos os dias, tá? Todos os dias. Ele já vai entrar ali no jornalismo da Record, tendo um segmento dele lá no Balanço Geral, e ainda vai ter uma participação no Domingo Espetacular. A agenda dele diária vai estar lotada de trabalhos. Obviamente, tá? Obviamente a Record correu para ir atrás de assinar com o Dudu por uma razão. A Record não quer perder talentos para a concorrência. A Record, né, segundo o que eu apurei ali, a Record correu para contratar o Dudu justamente para evitar que acontecesse com ele o que aconteceu com a Cariúcha, com a Jojo e com outros nomes que
fizeram o grande sucesso na Fazenda, logo em seguida foram contratados pela concorrência. Uma matéria lá no Notícias da TV falou isso aí também, que eles ficaram com medo de perder um grande nome, que eles reabilitaram nomes como Jojo Todinho e Cariúcha, e elas acabaram brilhando na concorrência depois. A Jojo Todinho, aliás, mal saiu da Fazenda 20, em 2021 a Jojo já estava trabalhando em sitcoms na Globo. Pouco tempo depois, ela já estava inclusive participando do bate-papo BBB. Só para vocês terem noção, né? A Cariúcha mal saiu da Fazenda, o SBT já foi lá e contratou a Cariúcha. Então, justamente, Cariúcha e Jojo Todinho são os maiores nomes que a Fazenda reabilitou, trouxe ali de volta para a mídia e não conseguiu tirar proveito da própria criação. Por isso que eles correram e assinaram com o Dudu antes mesmo de qualquer contato do SBT para cima dele. E aí, tá? A Record também não vai ficar apenas com o Dudu. A Record também vai contratar a Michele Barros. Michele Barros vai ter um contrato longo, porque eles não querem que ela saia de lá. Ela foi bem elogiada após a apresentação do Miss Universo e que eles querem segurar essa galera que se destacou na Fazenda e manter ali a audiência engajada nas redes sociais e na própria televisão com os nomes que eles próprios habilitaram ou reabilitaram. O problema disso tudo está justamente no que o público vai achar disso. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o Dudu até realmente merece essa oportunidade, porque ele provou que ele entende de televisão. O cara é muito bom no que ele faz. O cara começou ali o programa entendendo o que o público queria assistir e entregou um reality raiz, onde grande parte das situações do reality giravam no entorno dele. Então o Dudu ele fez aquilo que a gente queria ver no programa. Ele fez exatamente o que a gente esperava ver num reality desses, o que foi maravilhoso. Eu adorei, eu achei maravilhoso mesmo o que o Dudu fez. Agora eu também não vou negar para vocês, tá, que eu não acho que Michele Barros tenha tido grande destaque na Fazenda. A Michele foi uma planta. A Michele, a única coisa que a gente lembra dela na Fazenda foi ela regulando o que todo mundo come e se envolvendo com o Chaya. E sendo eliminada por conta disso também, né? Então eu acho ali que a Michele, por mais que ela seja talentosa em coberturas e tal, a Michele obviamente não vai ter o mesmo destaque que o Dudu teve. Michele obviamente não vai aparecer do mesmo tanto que o Dudu aparece. Mas é provável que a Record a contrate para a reformulação do Hoje em Dia. Eles estão prometendo, porque afinal a saída da Tiziane Pinheiro vai acontecer agora em janeiro. E o SBT vai estrear um novo programa nas manhãs a partir de fevereiro. Na verdade, não é um novo programa em si. É um programa que vai misturar jornalismo e entretenimento. A mesma coisa que Hoje em Dia faz, só que o SBT já está um pouquinho mais ali na disputa da manhã, colado com a Record. Então a ideia da Record é apelar para nomes do jornalismo. Vai ser interessante a gente ver, inclusive, a Michele Barros voltando a fazer o mesmo tipo de programa que ela fez no SBT. E eu não sei se vai dar certo. Mas, enfim, né, esses dois nomes aí devem ser aproveitados pela Record no jornalismo. Agora, outros nomes, né, a gente não sabe exatamente para onde vão. Vamos começar primeiro aí com Saori, né? Porque ela já começou uma polêmica ali. Inclusive, dia desses eu tava vendo lá no Link Podcast
que estavam dizendo que ela pode ser uma das apresentadoras ali do Link Podcast. Eu acho que virar apresentador do Link Podcast já virou até meme aqui nas redes sociais, porque tanta gente ali apresentando aquele podcast sem a menor necessidade. Aliás, uma coisa que eu não entendo, Record, porque vocês fazem tanta live por dia sem ter assunto para render tanta live. Vocês deviam se centrar ali em fazer conteúdos para que vocês tenham o que falar. Vocês não ficarem todo o tempo ali batendo na mesma tecla. Às vezes é chato assistir o Link Podcast. E eu admito para vocês, eu não gosto muito porque é chato que eles não têm tanto conteúdo para render ali. Mesmo quando eles tinham todo o conteúdo farto da Fazenda, eles não tinham muito o que render em cima desse conteúdo. Porque realmente não tinha muita coisa para falar. E aí vão colocar mais apresentadores, né? Dizem que a Saori vai estar lá no Link Podcast. Seja lá como for, o Paulo Matias já saiu de lá. Paulo Matias, inclusive, está sendo cotado para apresentar a Casa do Patrão, embora eu ache que o Boninho vai querer colocar gente da patota dele, o Boninho não vai querer colocar nomes aí que a Record escolher, até porque a Record só vai exibir o programa, a Record não vai ter nenhuma decisão artística sobre o programa, isso aí vai ficar a cargo da Disney e do Boninho, então não acho que vai ser o Paulo Matias, mas dizem que ele está cotado nas listas. Agora dizem que vão arrumar uma vaguinha ali para Saori trabalhar em São Paulo. Só que, né, vamos entender uma coisa. Ontem eu estava navegando no X e aí eu vi as pessoas mostrando essa sequência de vídeos aqui. Então deixa eu pegar aqui os vídeos só para a gente mostrar para vocês como foi e como isso vai ser mostrado para todo mundo. Olha só. Deixa eu abrir aqui a sequência de vídeos, tá? A sequência de vídeos. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Então tá aqui. A gente tem essa sequência de vídeos aqui que vai ser interessante a gente mostrar para vocês. Eu vou mostrar a sequência na ordem que apareceu ali nas redes sociais para mim, tá? Então vamos lá. Durante o programa, não sei, tem uma cena da Tamires e da Saori discutindo justamente sobre um dentista famoso por harmonizações faciais. Olha só. Podrona. Se não fosse macho, não ia ser nada, podrona. O Davi que pagou sua passagem? O Davi que pagou foi tu. Dependente de macho é tu, mulher. Eu trabalho muito. Dentista, hein? Dentista. Tenta formar pra ver se falou você consegue. Mesmo que teve que fazer assim. Tu mesmo falou que teve que consegue fazer formar num curso o teste superior? da cadeirinha lá no Igor, né, sua podre? Sempre tem que ter macho no meio, sua podre. Consegue formar num curso superior? Podre, invejosa, eu sou independente. Então, gente, durante o programa, tá? A Tamires falou que a Saori teve que fazer o teste da cadeirinha com o Igor. Muita gente nem sabe quem é esse Igor. E eu também não sei quem é esse cara, tá? Mas este Igor, aparentemente, é bem famoso nesse ramo de harmonização facial, nesse ramo aí que mostra essas coisas pra gente e tal. E aqui tá até o perfil dele. O nome dele é Igor. Deixa eu ver aqui, com a janela toda aqui. Vamos lá. O nome dele é Igor Costa Alves, Dr. Igor Alves, harmonização facial. Referência em harmonização facial no Brasil. Formamos mais de 30 mil profissionais, mais de 10 mil pacientes. E aí a gente tem. E aí aqui seguido por Saori Cardoso. O que foi que aconteceu? Ontem, esses vídeos começaram a pipocar nas redes sociais. A Saori, de fato, levou o Dudu para conhecer o Igor. Então, vamos ver aqui
esse momento? Olha só. Ficou uma sessão. Fala, meu filho. E aí? Quantos anos? Que é isso? Quantos anos nada, você me não... deixou bonita pra ir, ó. Vou te contar, e aí, tudo Como bem? vai, Brasil? Aí, tudo bem? Firme, forte, feliz ou não? Firme, forte e feliz. Deixa eu te contar um negócio aqui. Pera aí. Conta. Não, mas o povo pode ouvir? Você pode. Você vai... Então, gente, muita gente tá falando que parece que o que a Tamires falou tinha algum fundo de verdade. Parece, né? Que ela fez o tal teste da cadeirinha. Agora, seja lá como for, olha o que o próprio Igor fala ali. O que ele próprio fala no momento. O que ele próprio fala ali quando ele estava conversando com a Saori. Olha só. Como é que é a música aí? Faz um braço. Relaxa. Nossa, eu sei tanta coisa da saúde. Será que eu começo a contar? Vocês viram, né? Ele falou, nossa, eu sei tanta coisa sobre a Saori. Será que eu começo a contar? É isso que ele fala. Gente do céu. E aí mostrou que teve uma cena lá que o Dudu tava sentado enquanto a Saori conversava com o Igor. Ele tava meio assim, estirado, olhando o celular e tal. Ele tava conversando ali. E aí as pessoas pegaram o vídeo da Tamires falando aí que a Saori fez o teste da cadeirinha com o Igor. E aí todas essas coisas rolando ali e tal. E aí eu fico pensando, né, gente? Eu, vendo essas cenas todas, eu até vendo ali o Dudu deslocado no meio disso tudo, eu fico pensando, isso não é o mundo do Dudu. Isso não é o mundo que ele almeja para ele e não é o mundo que ele viveu até agora. Eu, assim, independente de tudo, o Dudu, ele não é aquela coisa de subcelebridade. Ele não fica querendo chamar a atenção toda hora da mídia. Ele ali chamava a atenção quando ele trabalhava lá no SBT e tal, pelas dancinhas que ele fazia, pelas falas polêmicas que aconteciam e os bastidores do programa, mas não necessariamente por atitudes da vida dele. Eu sei que a vida pessoal dele é cheia de controvérsias, tá? Não estou falando o contrário. Eu estou dizendo que ele não foi tão conhecido por causa dessas controvérsias. Então ele meio que não se encaixa nesse estereótipo da subcelebridade que a Saori se encaixa. E aí eu de novo mostro para vocês. Eu acho que esse relacionamento dos dois não vai durar muito tempo. Eu acho... Deixa o Dudu começar a trabalhar na Record todos os dias, domingo a domingo, porque sim, trabalho na televisão é desse jeito, domingo a domingo. Quero ver ali se o Dudu trabalhando de domingo a domingo, se ele vai ter tempo ali de fazer aquilo que a Saori espera que ele faça, que ele vá para uma academia, que ele procure um nutricionista, que ele tome testosterona, que ele fique do jeito que a Saori está querendo que ele fique. Eu duvido que isso vá acontecer desse jeito. Seja lá como for também, a própria Saori divulgou que os dois já estão arrumando as malas para sair do hotel aonde eles estão lá da fazenda para ir para Belo Horizonte, que ela quer rever a família dela. Olha só. Bom, gente, correria danada. Acabamos de conseguir arrumar as 85 malas, ó. Mas vai dar tudo certo. E aí, despedindo de São Paulo, né? Tô morrendo de saudade da minha família, gente, dos meus cachorrinhos. Doida pra rever todo mundo, fofocar, contar sobre essa experiência louca pessoalmente, porque tem os bastidores também, né? E é isso, já estamos em BH, esperando o Duduzinho, meu marrequinho perdido. Ela fala, Duduzinho, meu marido, se arrumar. Mas assim, eu continuo mantendo a minha visão, tá? A Saori, ela é muito oposta ao Dudu, ela é muito diferente dele. Ela é completamente diferente dele. Olha aí ele se arrumando pra viajar. O mundo acabando, gente, a gente não apressa. 80 malas que não estão cabendo, que a gente tem que levar para 1000 lugares. Olha onde que ele tá. Eu tô tentando visualizar de cima pra ver se dá o resultado. Dudu, você vai me enlouquecer, Dudu. Nós já tô atrasado de tudo, nada resolvido. E olha onde que ele tá.
Então tá aí, né? Pra vocês verem. Tá aí pra vocês verem essa história. E eu continuo falando pra vocês. Eu não acredito, tá? Não acredito que esse relacionamento vá durar muito tempo. Não é questão de torcer contra. É questão de entender o perfil de cada um. Saori agora tá com ele, é normal, a lua de mel, o momento ali que todo mundo se conhece, fica feliz e tal, mas o dia a dia do relacionamento pesa. O dia a dia do relacionamento vai começar a pesar quando o Dudu começar a trabalhar ali o dia todo, porque jornalismo você trabalha o dia todo. Eu lembro que uma das coisas, logo quando eu comecei, há muitos anos atrás, era você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Você tem hora para começar lá o seu trabalho, mas você não tem hora para terminar. Porque normalmente acontece coisas que você não consegue controlar. E jornalismo é assim, esse é o trabalho de um jornalista. Vocês viram aqui quantas vezes eu aqui no canal entrei com vocês de madrugada mesmo para comentar resultado, para comentar alguma coisa ali. Porque é assim que a gente trabalha. A gente trabalha justamente na urgência. A gente trabalha justamente com a emergência. A gente trabalha com coisas que não dá pra gente esperar muito tempo para dar a notícia. Então, assim, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Vai ser meio difícil a Saori conseguir que o Dudu faça aquilo que ela espera, né? Eu acho que vai ser bem difícil. Mas tá aí, né? Pra quem tá curioso, o Dudu está indo com Saori para Belo Horizonte para conhecer a família dela. E depois, em janeiro, Dudu está de volta a São Paulo para começar o seu trabalho na Record. E será que a Record vai dar um emprego ali para Saori só por causa do Dudu? Não sei, em janeiro a gente vai descobrir quando começar o Big Brother, né? Porque afinal o Link Podcast vai continuar na cobertura do BBB do mesmo jeito que foi com a Fazenda. Live, trocentas lives por dia, todas repetindo a mesma coisa, sem falar nenhuma informação diferente. Enfim, tá? Tô trazendo aqui para vocês essa notícia. Agora, outra coisa. Isso já não tem mais a ver com o Dudu. Isso agora tem a ver com Duda, Mesquita e Matheus. Lembra que no domingo eu trouxe a história lá do que aconteceu na festa do Lucas Selfie? Então, o Mesquita participou de uma live da Record Europa. E nessa live que ele participou da Record Europa, ele falou sobre o que aconteceu ali, sobre as coisas que passaram naquela festa e o que foi que aconteceu depois daquela provocação que vocês viram. Então vamos pegar aqui, eu vou mostrar esse vídeo aqui do Mesquita e já já a gente fala aí do que o Matheus respondeu com relação a isso. Então olha só. Inclusive vi o vídeo que ele disse que eu falei da mãe dele, que na verdade não foi que eu falei da mãe dele, eu falei sobre a pessoa dele, que na verdade era sobre o Matheus, que eu achava que ele era um cara muito mentiroso, que ele falava muitas coisas e que não tinham muito sentido. E aí eu fui procurar essas informações. Eu vi que ele fez muito conteúdo, tipo assim, me zoando mesmo. E aí eu fui tirar satisfação com ele na festa. Tipo, aí, você vai ficar fazendo só vídeo ou se a gente vai lutar? Eu fui na mesa dele, ele tava sozinho na mesa. A Maria chegou, a gente começou a discutir mais, ele começou a falar uma coisa que eu não gostei. E aí a Maria chegou, ele veio meio que foi levantar, eu fiz assim pra ele, tipo, fica aí. E a Maria viu, e a Maria me jogou um copão de bebida. Só que não gravaram. Um copo inteiro de bebida. Você tá maluco de encostar nele, babá? Eu falei, Maria, aqui a gente não tem ninja não, aqui é vida real, entendeu? Aqui as coisas acontecem real. Aí ela não vai ser expulsa, né? Aqui ela me jogou um copão de bebida pra defender ele, né? E como até parece que um homem daquele lá foi precisar de alguma mulher pra defender, mas tudo bem. Aí ela jogou um copão de bebida em mim e eu fui embora da festa. Era o final da festa já. Então, se vocês entenderam o que o Mesquita falou aí nessa live, ele disse que o negócio começou com uma provocação e que essa provocação, na verdade, tinha sido feita por ele, não pelo Matheus. Então, vamos ver de novo esse trecho aqui, olha só. Vi o vídeo que ele disse que eu falei da mãe dele, que na verdade não foi que eu falei da mãe dele, eu falei sobre a pessoa dele, que na verdade era sobre o Matheus, que eu achava que ele era um cara muito mentiroso, que ele falava muitas coisas e
que não tinham muito sentido. E aí eu fui procurar essas informações. Eu vi que ele fez muito conteúdo, tipo assim, me zoando mesmo. E aí eu fui tirar satisfação com ele na festa. Tipo, aí, você vai ficar fazendo só vídeo ou se a gente vai lutar? Eu fui na mesa dele, ele tava sozinho na mesa. A Maria chegou, a gente começou a discutir. Então tá aí, né? Começou... Que não restem dúvidas. Foi o Mesquita que foi tirar satisfação com o Matheus por causa dos conteúdos que o Matheus fez aqui, zoando com ele e chamando lá pra briga, e ele foi tirar essa satisfação. E aí, quando ele tira a satisfação, a Maria joga um copão de bebida ali. E a Maria começou até a dizer ali, você tá maluco e tal, e ele falando pra Maria em resposta, Maria, isso aqui é a vida real, não é a fazenda que tem ninja que vai te tirar, você não vai ser expulsa daqui. Então, ele estava se referindo a isso, tá? Por isso que eu fiz questão de passar o trecho 2 vezes, para vocês verem, para vocês entenderem o que a gente está falando. Pois bem, né? Aí, o que foi que aconteceu? No final de semana, Matheus esclareceu a versão dele. Matheus disse ali que quem tinha começado era ele. Eu falei para vocês a outra versão, que foi a versão que chegou até mim. A versão de que o Matheus que tinha começado a provocação. Então já fica claro aí que quem começou foi o Mesquita. Depois o Matheus apenas revidou ao que o Mesquita falou. E é por isso que eu estou voltando a este assunto. Porque a informação que me passaram ali, tá, de algumas pessoas que eu conversei, foi essa, de que o Matheus é quem tinha começado a confusão. Mas na verdade, quem começou a confusão foi o próprio Mesquita. Então que bom que o Mesquita esclareceu. Aí vocês viram que a Duda fez uma publicidade de tigrinho. E, gente, o problema não é fazer publicidade de tigrinho, embora eu ache bastante questionável, inclusive eticamente, mas é legalizado. O que é legalizado você pode divulgar. Eu não divulgo para vocês, já fui procurado por várias coisas de bet aqui, eu não faço porque eu não acho isso legal. Isso vai pesar na minha consciência e eu não gosto dessas coisas. Agora, se pra Duda tá ok, isso é problema dela. O problema foi que ela não divulgou uma bet legalizada, ela divulgou uma bet ilegal. E é por isso que as pessoas estão pegando no pé dela, dizendo ali que isso é machismo, dizendo ali, porque a própria Fazenda tem uma bet como patrocinador e tal. Vocês não vão querer comparar uma bet legalizada, que funciona dentro das normas legais, com uma bet qualquer que ela divulgou, que inclusive nem tem um link certo. Daquelas bets que ficam trocando de link toda hora. Não tem nem como vocês compararem uma coisa com a outra, né, gente? Não dá nem para comparar. Eu acho que esse foi o grande problema da Duda. Aí o Matheus resolveu responder ao que a Duda e o Mesquita fizeram nesses últimos dias. Olha só o que o Matheus e o Mesquita responderam. Aliás, o que o Matheus respondeu ao Mesquita e à Duda. Então, olha só, vamos mostrar aqui esse outro vídeo do Matheus. E a Duda depois respondeu ao Matheus. A Duda ainda foi lá e respondeu ao Matheus. Então, vamos lá começar primeiro com essa aqui. Olha só. Mais algumas aí sobre dinheiro fácil, né? Porque nunca estarei, não preciso fazer isso, não preciso divulgar tigrinho, não preciso fazer aquela parada de opções binárias, né? Que falam que é bolsa de valores, enfim, mas é mó furada, aquilo, mó golpe. Graças a Deus, meus 11 anos de arte, 11 anos vivendo do que eu amo, consegui juntar um dinheiro legal, tenho meus investimentos, tenho minhas coisas, minhas empresas, então assim, não preciso ter esse dinheiro fácil. Porque, na minha opinião, se você tem a possibilidade de divulgar algo assim, você também tem a possibilidade e a voz ativa de divulgar coisas legais, ou sei lá, abrir sua própria empresa, ou ter a voz de fazer uma conexão para abrir uma marca, enfim. Essa é a minha cabeça e a minha mentalidade sobre isso. Então, acho desnecessário quem... Então tá aí, o Matheus deu logo uma indiretinha ali pra Duda sobre a forma que ele ganha dinheiro e a forma que a Duda escolheu ganhar dinheiro divulgando o bet. Até aí, gente,
fica dentro dessa coisa, né? De um atacando o outro. O negócio foi que a própria Duda veio e respondeu ao Matheus. Aí eu acho que a Duda não devia nem ter respondido ao Matheus. Mas ela foi lá no X dela, vou mostrar aqui para vocês, e ela colocou aqui, tá? Olha o que a Duda colocou no X dela. Vamos abrir aqui. Olha só o que a Duda escreveu no X dela. Vou trocar aqui a fonte. Vamos trocar aqui a fonte rapidinho. Olha só o que a Duda escreveu. Palavra do dia. Supera. E aí ela coloca uma mão fazendo coraçãozinho. E aí tem muita gente aqui respondendo a ela, tá? Pois comece você mesma superando. E aí as pessoas ali estão falando justamente, Duda, fala daquele nojento do Dudu, que pelo menos você não tem nenhuma condenação e nem processo nas costas, que nunca é assédio adolescente de 13 anos, como ele fez, joga isso na cara dele. Matheus não faz publi grande e quer alfinetar a Duda, fala pro Mesquita não lutar com esse traste, que ele deve estar precisando de dinheiro, deve estar desesperado para lutar. E aí, quem falou foi você, Fia. Por que você não lembra da condenação dele e tal? Eles estão falando aí justamente pra Duda ir pra cima do Dudu. Gente, o Dudu já esqueceu a maior parte das pessoas que participaram da Fazenda. O Dudu está seguindo a dele, mas as pessoas estão indo lá, querendo causar, querendo que Duda vá pra cima, que ela vá e fique pegando coisas do Dudu, fique jogando na cara dele e tal. Mas quem não tá superando essa história toda, desculpa, é a Duda. Eu já coloco ali que é a Duda, porque se o que o Matheus falou não atingisse ela em nada, ela não teria necessidade de fazer um post dizendo supera. Não, ela simplesmente deixaria a coisa rolar. Agora fica feio, né, Duda? Ficou feio aí você respondendo o Matheus. Se você quer que o Matheus supere, a primeira coisa que você tem que fazer também é superar. Deixa o Matheus pra lá, não responda ao Matheus. A mesma coisa o Mesquita, deixa o Matheus pra lá. Se vocês têm tanto problema, deixa pra lá. Vocês não precisam ficar revisando, revirando, refazendo, sei lá o que, revivendo o que vocês viveram na Fazenda. Deu errado lá? Tudo bem. Vocês não precisam continuar a ficar remoendo isso até agora. Mas é bom a gente falar e trazer para vocês aqui, né? Porque afinal de contas é o que tá rolando nesses últimos dias. Enfim, né? Tô trazendo aqui para vocês. Agora vamos lá para um outro assunto. Que esse assunto é um pouquinho mais espinhoso. E trata ali de uma questão complicada. Vocês sabem que o MC Daniel... Assim, tem várias listas do BBB que estão cotando o MC Daniel. É por isso que eu vou falar dele, tá? Porque tem várias listas cotando que o MC Daniel vai participar do BBB 26. Afinal, tem várias listas que dizem, que apontam que participantes da Dança dos Famosos estariam cotadas para participar do BBB 26. Sejam os participantes desta temporada, sejam os participantes das temporadas anteriores. Inclusive, 2 nomes dessa temporada agora, do Dança dos Famosos, a Globo estava querendo, mas legalmente ela não conseguiria porque estão com contratos muito longos, que é o Álvaro Charo e a Nicole Balls. Aliás, eu acho que a Globo não deveria nem colocar a Nicole, porque a Nicole já participou da Fazenda 2 vezes, do Power Couple. A gente já cansou de ver a Nicole ali. E no BBB, obviamente, a Nicole não vai entregar nada do que ela entregou na Fazenda 2 vezes, muito menos no Power Couple. Porque, querendo ou não, Fazenda e Power Couple é outra coisa, completamente diferente. Ela não estava na Globo. Então eu acho que Nicole vai ser ali mais leve do que ela foi na Fazenda e no Power Couple. Agora, com relação ao MC Daniel, a gente viu ali que ele e a Lorena Maria se separaram, inclusive no momento que a Lorena estava grávida do primeiro filho dele. Aí começou a surgir na internet coisas relacionadas à traição. Que ele teria traído a Lorena, enquanto ele ainda estava com ela. Aí ele resolveu
publicar um vídeo nos stories dele do Instagram, colocando ali um vídeo de 12 minutos, eu vou passar esse vídeo para vocês aqui, aonde ele fala sobre essa história que envolve ele e a Lorena Maria. Eu às vezes quero chamar ela de Lorena Maia, não, é Lorena Maria. Então vamos ver aqui, tá? E depois eu mostro para vocês a resposta da Lorena Maria com relação ao MC Daniel. Olha só. Bom, antigamente eu era um cara um pouco mais reativo. Tudo que falavam de mim na internet, alguém falava alguma coisa, eu respondia no story, ou chamava a pessoa no Instagram, queria resolver na hora e tal. Mas isso já faz um tempo, amadurecendo, tendo aprendizado, evoluindo. Levei alguns puxões de orelha dos meus empresários, de alguns amigos que estão há mais tempo que eu na indústria da música, na indústria da internet. E eu vi que esse era um caminho que não me levava pra frente, não tinha algo positivo. Essa semana aconteceu um caso aí que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional, que é um assunto que envolve meu filho, que envolve a minha vida como um todo, assim, no 360. Agora eu vou me pronunciar. Infelizmente eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas eu vou fazer em respeito aos meus fãs, às pessoas que gostam de mim, às pessoas que não gostam de mim também, pois toda história tem 3 lados. Um lado, o outro lado e o lado que você identifica como certo ou errado, na sua opinião. Eu não vim a público antes falar sobre isso, porque eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é algo bacana dele ver, dele presenciar. Não queria que isso estivesse acontecendo. Eu vou apresentar para vocês em ordem cronológica tudo o que aconteceu, desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá aqui hoje. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas, e em julho ela veio com a notícia de que estava grávida. No caso a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali da minha parte. No meu caso eu fiquei muito feliz. Sempre deixei bem claro que meu sonho sempre foi ser pai. Não ser pai para fingir que eu sou pai. Não ser pai para negar as coisas pro meu filho, que eu jamais faria isso. Mas sim para exercer meu papel de pai. Para cuidar, para amar, para dar carinho, para crescer, para dar educação, para estar junto. No caso a gente não tinha um relacionamento. Ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas. A gente não tinha nenhum combinado. Nenhum pedido, nem da minha parte, nem da parte dela, de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo e fazia muito pouco tempo que a gente se conhecia em questão. Tratando-se do caso da traição, a gente buscou ter um relacionamento, né? Eu senti que o destino gostaria que eu tentasse, que Deus gostaria que eu tentasse um relacionamento, construir uma família. Eu sempre brisei, sempre sonhei em casar, ter filho e tal, morar numa casa com a minha esposa, com meu filhote. Sempre tive esse sonho. Então eu decidi tentar depois de um tempo, mas isso aconteceu só em agosto. E aí, no caso, foi citada aí a traição. Eu fiquei com a menina em junho. E eu tenho o print de todas as mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Eu fiquei com a menina em junho. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali. Eu fiquei com a menina em junho. Eu comecei a namorar em agosto. Então eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano. E ela não terminou comigo. Eu dormi e ela pegou meu celular escondido e acessou meu celular porque ela tinha a senha. Eu não tinha a senha do celular dela e ela tinha a senha do meu celular. E aí ela entrou lá, procurou diversas coisas e a única coisa que ela achou foi isso em questão. Mas ela não veio a terminar comigo pelo fato dela saber que eu não traí ela, que eu não fiz isso. E agora, após muitos meses, né, ela descobriu em janeiro, ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás, né, e decidiu soltar agora em dezembro aí pra vocês, mesmo a gente não estando junto, já há 5, 6 meses aí. Após o nosso término, eu recebi algumas mensagens e algumas acusações sobre eu não pagar pensão pro meu filho e sobre eu negar fralda pro meu filho. Bom, isso nunca aconteceu, acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão pro meu filho,
eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente, de alguma forma. Então, eu nunca na vida vou negar nada pro meu filho, em hipótese alguma, porque ele não tem nada a ver. O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho, sobre eu arcar com residência, convênio médico, babás 24 horas por dia, 7 dias na semana, então é 29 mil de aluguel, né, uma casa no valor de 29 mil, 2 babás 24 horas por dia, 7 dias na semana, convênio médico, e eu, durante todo esse tempo em que a gente se relacionou, eu sempre arquei com todas as despesas, eu tenho os comprovantes de tudo. Então, água, luz, mercado, detetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando querendo me crescer ou ter mérito perante a isso, porque eu sei que isso é minha responsabilidade. As desavenças começaram quando foi me solicitado que eu registrasse as babás que trabalham na casa do Rio de Janeiro, quando na verdade eu remunero elas. Porém, não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo, que eu não sei se elas estão sendo bem tratadas, eu não tenho um controle sobre faltas, sobre horários, sobre nada disso. Então para eu me resguardar, todos os colaboradores da minha casa são registrados por mim. E quem trabalha na casa do Rio de Janeiro deve ser registrado por quem é responsável pela casa. Então, comercialmente, profissionalmente, quem trabalha com algum colaborador em casa entende que isso faz total sentido. Então a desavença começou a partir daí. Eu também li que eu expus traumas, gatilhos e coisas pessoais pesadas que a pessoa passou. Eu não dei entrevista em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não postei em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não falei com ninguém sobre isso em nenhum lugar. Então quem expôs isso foi a própria pessoa. O que aconteceu foi totalmente tirado de contexto, pois no caso a pessoa sempre me citou o meio que o que aconteceu, mas sem falar muito do assunto. Porém, era algo que eu sentia que tinha alguma dor dela ali perante a mãe biológica. Mas no dia em que o Ras nasceu em questão, meu filho nasceu, teve uma discussão acalorosa ali entre elas. Eu fiquei muito chateado, muito mexido com a situação. Afinal, eu tava com os nervos à flor da pele pelo fato do meu filho ter acabado de nascer. E aí, em questão, eu entrei em contato com a mãe biológica dela e tive uma breve discussão ali, dizendo que ela não ia chegar perto da minha família, nem do meu filho, nem da minha noiva, em questão, e que eu ia proteger a minha família a qualquer custo. Então eu tive esse contato com a mãe biológica dela. Após isso, eu não tive nenhum contato. Depois que aconteceu a penúltima exposição, sem ser essa que aconteceu agora, sobre eu não pagar pensão e sobre eu negar fralda pro meu filho, eu procurei a família dela, os amigos, para tentar amigavelmente, pra gente tentar conversar, porque eu vi que a comunicação com ela era algo muito difícil de conseguir se conectar e tentar algo saudável. Algumas pessoas do meu lado também tentaram conversar com ela pra gente deixar tudo em paz, em calma. A gente tentou, através de advogados, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil, a comunicação ficou muito difícil, e eu entrei em contato com a família dela justamente para isso, pois eu disse que eles precisavam de alguma forma tentar parar ela, pois ela não estava pensando no futuro do filho, no futuro dela. Se parar pra pensar de verdade assim, é meio vergonhosa toda essa exposição. Isso só faz mal para ambas as partes, e principalmente para uma criança que está no meio de tudo isso, que vai crescer e vai ver isso. Então eu entrei em contato com familiares e amigos na intenção de conseguir parar tudo isso, para que ela pudesse pensar que isso pode prejudicar tanto ela, quanto eu, quanto a família de ambos e principalmente o nosso filho. Porém, isso foi mal interpretado também e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição. Foi criada uma narrativa, uma inverdade, mais uma mentira, dizendo que eu expus coisas, que eu fui atrás de pessoas para expor, que eu quis cutucar feridas e gatilhos, quando na verdade quem expôs foi a própria pessoa, pois eu não dei entrevista, não falei nada disso em nenhum lugar. Foi dito que também que eu insinuei que uma viagem que foi feita tinha uma terceira intenção, quando na verdade é mais uma mentira, pois eu tenho print
que eu apoiei a viagem, inclusive elogiei, brinquei, e que foi até perguntado para mim, está com ciúmes? Eu disse, não tenho ciúmes do que não é meu. Então, não tem como eu insinuar e ficar incomodado e perseguir alguém que eu mesmo apoio a viagem dessa pessoa e que eu mesmo brinco e digo que eu não tenho direito e não sinto ciúmes do que não é meu. E dentro desse contexto, acredito que todo mundo tem que viajar, ter um momento de desestressar, tanto eu como ela, como qualquer outra pessoa. E foi muito bom pra mim, pois eu consegui ter mais tempo com meu filho. Eu fiquei 7 dias com meu filho, pra mim foi maravilhoso isso. Eu consegui levar ele na natação, atualizar a caderneta de vacina, levar ele na pediatra, levar ele na minha avó, levar ele na minha tia, tomar um banho de piscina aqui com ele, ver ele brincando ali no lago, pegando os peixes. E era algo que eu tava precisando muito, pois eu tava tendo poucos dias com ele anteriormente disso. Eu tinha 2, 3, no máximo 4 dias com ele, sendo que eu levo um dia pra ir buscar e um dia pra voltar devido à diferença de status. Agora, para encerrar, eu não queria estar aqui vindo fazer esse vídeo pra vocês, porque pra mim não faria sentido eu vir fazer esse vídeo, e eu só fiz realmente porque as coisas tomaram uma proporção muito grande, muitas mentiras, e isso afetou a minha vida pessoal e profissional, e principalmente a vida das pessoas que dependem de mim e principalmente do meu filho. Então, não importa se você não gosta de mim, se você não gosta da minha aparência, se você não gosta do jeito que eu canto, se você não gosta, se você acha que eu sou forçado porque eu falo muito de Deus, se você acha que eu sou forçado porque eu tô sempre muito com a minha família, porque eu faço careta, porque eu brinco, isso não interessa. O que interessa é que tem uma criança no meio de tudo isso. Ele vai crescer e eu não quero que ele participe disso, que ele sinta algo negativo sobre isso na escola ou no convívio dele. E principalmente para que vocês não transformem isso num grande circo relacionado a diminuir, brincar e apontar defeitos sobre o pai, sobre a mãe dele, sobre o avô, sobre a avó, sobre a tia. Então se coloque no lugar das pessoas. Acredito que a gente tem que ter mais empatia, se colocar mais no lugar do próximo e principalmente não deixar que a internet tome conta da nossa cabeça, que a gente possa se preocupar mais cada um com o seu próprio destino, cada um com a sua própria vida, cada um com a sua própria felicidade, principalmente. E se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, todo mundo que está envolvido nessa história, nosso time jurídico já está prontamente preparado para isso, para resolver isso na justiça. Afinal, tem muitas pessoas que pensam que a internet é terra sem lei, quando na verdade não é. Assim como já está sendo resolvido vários casos que aconteceram durante essa semana aí. E é isso. Para encerrar, enfim, é isso. Meu silêncio até o momento foi para poder preservar o futuro do meu filho, que sei que ele vai, infelizmente, ver tudo isso aí que foi dito, tudo que aconteceu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo. Enfim, meu intuito foi só realmente esclarecer toda a verdade que aconteceu com todas as provas que eu tenho. Tamo junto, é nóis. Então, gente, eu tive que passar o vídeo todo dele, porque vocês notaram que ao longo do vídeo ele passou uma série de prints. Eram prints falando ali das conversas que ele tinha, prints mostrando ali valores que ele pagaria de pensão para Lorena Maria e tal. E aí o negócio é que ela apareceu e desmentiu tudo o que ele falou. Então eu vou já mostrar o lado dela. Por que a gente está falando do MC Daniel? Porque afinal ele está cotado para entrar no BBB 26. E aí a gente precisa, né, que vocês saibam quem são essas pessoas. Porque muito provavelmente, tá? Ele, se entrar no BBB, vai ser logo acolhido pelo público. O MC Daniel, ele tem uma carreira meteórica, tá? Ele ali, até 2023, ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era MC Daniel. E aí ele teve essa ascensão meteórica. Em 2023, ele comprou uma mansão de 8 milhões para a mãe dele. Comprou mais outra casa de 8 milhões lá num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. E ele dizia que era um morador oficial da Barra da Tijuca. Só que a Lorena Maria decidiu chutar o balde e dizer que, na verdade, a casa no condomínio da Barra da Tijuca não era de propriedade dele, mas era alugada. Ela expôs contratos que mostram que o imóvel era alocado
e que basicamente MC Daniel estava mentindo para o público, dizendo que ele era o proprietário quando na verdade ele nunca foi. Gente, não há nenhum demérito em morar de aluguel, tá? Inclusive isso é algo mais comum que existe por aí. Agora, sustentar uma mentira por causa de status em rede social é que é o problema, especialmente para alguém que vendeu a imagem de ascensão, como é aí o MC Daniel. Inclusive, sim, tá? Com relação às próprias músicas que ele canta. E aí eu vou até deixar uma crítica para vocês aqui. Cuidado com o que vocês consomem na internet, especialmente de pessoas falando que se você fizer tal coisa você vai ficar rico milionário. Isso não existe, não funciona assim. Ninguém fica rico do dia para noite. Para ele ter a ascensão profissional que ele teve em pouquíssimo tempo, MC Daniel também teve ali uma questão de viralização, o que deu para ele visibilidade e contratos publicitários. Só que, obviamente, vocês descobriram aí através de Lorena Maia que esses contratos publicitários não são tão grandes quanto ele fazia parecer entender, tá? Por que eu tô te contando isso, tá? Lorena Maia decidiu abrir ali tudo. Ela mostrou que MC Daniel estava mentindo com os prints. Eu vou mostrar para vocês, tá? E aí ela disse ali que esses prints aconteceram justamente no momento em que ela e ele estavam namorando. E que ela estava no 3º mês da gravidez. E aí o caso até virou... essa situação toda virou um caso de polícia. Porque ela disse que agora... MC Daniel vai ter que provar que esses prints que ele divulgou nesse vídeo dele são verdadeiros. Porque ela disse que tem muita coisa errada ali. E aí ela disse ali que o boletim de ocorrência que ela fez ali é por difamação, injúria, ameaça e falsa identidade. Pois o advogado dela analisou os prints que o Daniel postou e achou graves indícios de adulteração. Print borrado, elementos visuais estranhos e parece que a coisa tá feia aí pro MC Daniel. Então vamos mostrar aqui primeiro a resposta da Lorena Maria, depois eu te mostro os prints. Só para vocês verem, tá? Como essa história aí, ela é bem mais cabeluda do que parecia ser, uma história muito cabeluda. Mas assim, é o tipo de história que rende bastante em reality show, é o tipo de história que vocês podem entender como histórias que o público compra. E o público compra com relativa facilidade, inclusive, tá? Então vamos pegar aqui todos os vídeos dela. E já já eu mostro para vocês os prints. Tá? Os prints. Vamos começar primeiro com os vídeos da Lorena Maria. Eles não estão seguindo uma ordem, tá? Mas eu vou explicando para vocês. Olha só. Como que as pessoas ao redor permitem dele fazer uma merda dessa? Ele deu um tiro no próprio pé, não. Ele deu um tiro na própria cara, mana. Fazendo um print fake, mana. Aí todo mundo consegue ter a certeza que você é um psicopata, mano, porque isso não tem explicação. Eu estava dormindo quando recebi essa bomba. E vamos lá, se vocês repararem, o print é muito mal feito. Tá muito mal feito, as letras estão mal feitas, a escrita é errada. Mas o que? Eu queria que você gravasse, já que você tem esse print, grava a tela. Grava a tela do print, mostra o meu perfil, mostra a conversa. Só que eu não sei, eu acho que você não pensa, você só pensa no agora, sabe? Você quer destruir uma pessoa a todo custo agora. Só que você esquece que daqui a pouco você vai ter que provar a veracidade desse print na justiça. E você não vai conseguir provar a veracidade desse print na justiça. Entendeu? Vai se dar mal e eu ainda vou voltar aqui pra mostrar pra todo mundo que o print é fake e que você não conseguiu provar a veracidade do print. Eles não nasceram de uma mulher, eles não têm mãe. Eles não têm mãe, eles não nasceram de uma mulher. Eles foram cagados pelo cu do cão. Entendeu? Que inclusive vocês têm que tudo se juntar e voltar pra lá. Esse vídeo aí dele eu não entendi. Da conversa, da gravação de tela.
Eu não entendi. Quem é a garota de programa? De quem que você tá falando? Da menina? Não ficou claro. Não ficou claro porque você tá mentindo. Mostra que eu tentei fazer alguma coisa, mas mostra print real. Entendeu? Mostra print real. Inclusive, você falou que não falou sobre nada, sobre abuso, sobre nada com a minha mãe, né? Então, peraí. Então, gente, olha essa situação aí. Tô trazendo pra vocês, tá? Porque, afinal de contas, esse é o tipo de coisa que a gente pode encontrar no BBB. É o tipo de coisa que a gente pode ver no BBB 26. Já que a nova política da Globo é justamente fazer com que o BBB 26 renda conteúdo. Ou seja, com coisas externas e coisas internas também. MC Daniel se encaixaria perfeitamente nesse perfil. Então, a gente tá contando essa história aqui da Lorena Maria por isso. E aí ela pega os prints, tá? E ela mostra ali os prints, tá? Olha aqui, por exemplo, esse momento aqui. Olha esse outro print. Não vou nem perder meu tempo discutindo sobre ela dizer que eu pago 5 mil de pensão. Essa aqui é a planilha de gastos com eles do mês de dezembro, que já tá até paga, que tá aqui em 62.564. Porque ela disse que quando eu tava com ela eu pagava 38 mil. Era muito mais que 38 mil, porque ela mesma nem arcava com nenhuma conta da casa. Eu arcava com tudo, ou a mãe adotiva dela quem arcava. Então, tá aqui, ó, a planilha de gastos com tudo do RAS, que é muito mais do que 5 mil, é 62.564 reais. Eu fico até chocado, né, com o tanto que esses famosos gastam com pensão, gastam com as coisas, né? R$ 62.564,87. Eu fico até chocado de ver esses números aí, tá? Ela disse que essa planilha, que esses gastos que ele tá colocando aí são gastos adulterados, tá? Ela coloca isso. Então vamos mostrar para vocês os prints, né, para vocês verem aí. Olha o que é que tem aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma posição pra gente ver o que é que ele gasta. Babá no Rio de Janeiro, babá São Paulo, aluguel no Rio de Janeiro, compras da mãe, passagens, o filho, babá São Paulo, compras, convênio médico, convênio médico. Então, olha aí o quanto ele gasta com essas coisas, né? 6.800 para uma babá em São Paulo, 4.068 uma babá no Rio de Janeiro, 43 mil reais de compras. Nossa, 43 mil reais de compras. E quanto é que ele gasta aqui, né? Essa de 89 reais, fiquei até curioso de saber o que tem 89 reais aqui. Compras que ele coloca aí, leite e farmácia. Pô, você gasta 89 reais com leite e farmácia, né? Aí depois ele coloca aqui mais gastos de passagem, 3 mil reais de uma passagem para o Rio, 3 mil reais para uma passagem de São Paulo, mais 1.406 reais de uma passagem aí para babá, né? Para uma coisa que ele coloca aqui da babá. E aí ele postou esses comprovantes, tá? A gente vai mostrar para vocês também. Ele postou esses comprovantes. Então essa história aí dos prints, tá? Isso aí a Lorena Maria disse que estão adulterados e que ele vai ter que provar na justiça que esses prints são reais e que ela não está recebendo isso, que ela não está recebendo essa pensão. Então vamos lá para esses prints, tá? Tem todos os prints aqui que eu consegui pegar nas redes sociais, que eu consegui pegar aqui, tá? E vamos lá falar sobre esses prints, né? Vamos dar uma olhada nesses prints aí, o que a gente tira de conclusão desses prints. Olha aí, tudo que eu falo, eu provo. Ela disse 5 mil, até agora em dezembro passou de 62 mil e já foi até pago. Seguem os comprovantes. Babá Rio de Janeiro, babá São Paulo, aluguel no Rio de Janeiro, compras, passagem, babá São Paulo, convênio. E aí ele mostra aquele mesmo valor lá de 62 mil reais. Mas na verdade, ela disse que ela recebe 5 mil de pensão. Ao mesmo tempo, a pensão ela é aquilo que sustenta a criança.
Então o dinheiro é para sustentar a criança, não necessariamente a mãe da criança. Embora haja um certo questionamento sobre isso, tá? Mas normalmente a pensão é para sustentar a criança e não a mãe da criança. E aí ele postou aí, dizendo aí os comprovantes. Então ele postou também os comprovantes, tá? Vamos dar uma analisada nessa história toda aí do MC Daniel. Olha só. Tá aí um dos comprovantes. Você pagava tudo mesmo ou vai ficar inventando? Isso aqui foi, tá? O que a Lorena colocou. Comprovante aí, Santander, você pagava tudo mesmo ou vai ficar inventando? Coragem de falou que pagou até gás da sua própria casa. E uma vez... E aí ele mostra aí a conversa aí. Aluguel pago hoje. E aí o valor de 2.600 e pouco aí que ele enviou no Pix. E aí outra coisa, bom dia, mais uma semana se iniciando, só que não dá pra gente ler ali o que foi que ele colocou. Outra, sempre que eu pedia pra me mandarem porque mandavam pra eles e não pra mim. Tinha alguma conta de água fora esta aqui que eu fiz o pagamento no dia 18 de agosto? Tinha uma, como aluguel está no meu nome, acredito que é procedimento da imobiliária passar para mim. Isso aí é a própria Lorena divulgando, tá? Tudo que vocês estão vendo aí. Bad da Lore, uma coisa assim. Segue alguns prints, ela vai e coloca mais prints expondo ele aí. Deixa eu ver se eu organizo aqui as contas, ok? Mais uma coisa para você pensar e fazer, conte comigo, beijo para você e para o nosso príncipe Raiz. Mais uma coisa para eu pensar e fazer, ele não estava pagando nada, ou eu pagava tudo e você só foi arcar com algo depois da separação. A única coisa que você pagava era a casa que você morava. Por isso você fala em 38 mil. Era para eu pagar também? Disse aí a Lorena. Tanto que lá em cima tá até escrito ali, né? Casa Rio de Janeiro, Dan Lorena. Continua, tá? Continua ali os prints. Vamos lá para os outros prints. Lorena Maria. Ainda tem o contrato do cara que forja voz, conversas? Sim, sobre qual assunto? Você quer que forje essa conversa com qual data? Logo após que eu tive o Raiz, vou olhar a data que tem mensagens e eu perguntando aonde ele tá. Eu quero um comprovante de Pix que vou te mandar os nomes, quero também que apareça no Pix recebido. E aí ela coloca assim lá em cima. É muito triste ver até onde uma pessoa pode ir para tentar destruir alguém. E aí ela continua, tá? Ela vai postando mais outras coisas. Isso aqui, inclusive, foi ele que postou, o MC Daniel. Os botijões daqui de gás acabaram. São 2 grandes. Pedi para os caras virem aqui. Você pode pagar? Sim, manda o valor. E aí ela mostra aí, né, o valor ali que ele tem que pagar. E ele coloca o comprovante desse pagamento. Inclusive, olha aí o comprovante desse pagamento. 40 mil reais. Meu Deus do céu, 40 mil reais de gás, né? E aí ele coloca mais outro comprovante aqui de 1.800 reais. Eu acho que 40 mil deve ser o valor da casa e esses 1.800 deve ser aí o do gás, né? Porque não faz sentido você gastar 40 mil reais com gás. Só se fosse um apartamento, uma casa muito grande para você gastar tudo isso. E aí ele responde, eu nunca me neguei a pagar nada depois que nos separamos, inclusive o gás. E aí continua. Tudo que eu falo eu provo. Ela disse 5 mil, até agora em dezembro passou de 62 mil reais e já foi até pago. Seguem os comprovantes. E aí ele continua. Todas as vezes que apareceu nos stories para expor algo sobre mim, o próximo stories era divulgando algum link de publicidade. O relacionamento acabou em julho agora e em dezembro ela veio falar e nos stories volta no tempo e resolve algo? Não. O intuito dela é aparecer, disse aí MC Daniel. E aí, Lorena respondeu ao MC Daniel com essa mensagem aí. Inclusive, eu vou colocar em tela cheia, tá? Porque isso aqui foi o recado lá do advogado dela. Então, vamos ler junto aqui o que o advogado colocou. Vamos ler junto aqui o que é que o advogado falou ali, olha.
Lorena Maria, através de sua assessoria jurídica, vem a público esclarecer que, em razão dos últimos acontecimentos, Lorena já se encontra em fase de registro do boletim de ocorrência e a adoção de medidas cabíveis para a apuração dos crimes das quais foi vítima, notadamente, falsa identidade, tipificada no artigo 307 do Código Penal, em razão da forja de conversa privada, um print falso, criado e divulgado por terceiros que se passaram pela vítima, atribuindo-lhe falas que não foram por ela proferidas com o claro intuito de causar dano. Difamação, artigo 139 do Código Civil, diante da divulgação pública de conteúdo falso e desabonador, com o objetivo de atingir a reputação da vítima perante terceiros. Injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, uma vez que o conteúdo divulgado também atingiu diretamente a honra subjetiva da vítima, por meio de ofensas e imputações que ferem a sua dignidade. Ameaça, tipificada no artigo 147 do Código Penal, pois Lorena vem sofrendo ameaças contra sua integridade física e contra sua vida, oriundas de pessoas desconhecidas por meio de mensagens enviadas por perfis falsos, o que agrava o cenário de violência e intensifica o temor por sua segurança pessoal. Importante ressaltar que qualquer tentativa de deslegitimar, constranger, ameaçar ou instrumentalizar a exposição pública para fragilizar a punição de uma mãe, inclusive com insinuações sobre guarda e capacidade materna fora das vias legais e com base em narrativas falsas, pode caracterizar a violência psicológica nos termos do artigo 7º, inciso 2º, da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, quando praticada no contexto de violência doméstica e familiar ou em relação íntima de afeto por causar dano emocional, constrangimento, humilhação, manipulação e grave abalo psicológico. Diante de todas as medidas legais cabíveis nas esferas penal e civil, já estão sendo adotadas, inclusive para identificação dos responsáveis, responsabilização criminal e reparação dos danos causados. Concluídas as medidas legais, Lorena comunicará o desfecho oportunamente em respeito ao seu público. Qualquer nova tentativa de disseminação de conteúdo falso, ameaças, perseguição ou ataques à honra será imediatamente incorporada aos autos e tratadas com o rigor da lei. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2025. Gente, estou só mostrando para vocês, tá? Só estou trazendo para vocês o que a gente está apurando dessa história aqui. O fato é que essa história envolveu traição e era tudo ali sobre traição. MC Daniel postou aí as conversas, tá? Eu não vou ler isso aqui porque tá bastante extenso ali. E aí depois ela própria responde. É muito triste ver até onde uma pessoa pode ir para difamar alguém. Tentando forjar uma conversa minha com uma garota de programa, assim como tentou com a pensão e com a suposta traição. Sério, ela postou ali, ele também postou. E ela continua, minha irmã conseguiu o print com a minha mãe biológica e me enviou. Pego em mais uma mentira. Ela está com medo e quer sair de lá e tudo. Você está amedrontando a minha família. Nos deixe em paz. Doente, disse aí a Lorena. Gente, olha, se me falassem há um ano atrás que o MC Daniel teria tudo isso, eu juro pra vocês que eu não imaginava que ele fosse chegar ali. Quer dizer, eu até já imagino com relação ao jeito dele de reagir, porque eu lembro quando ele teve uma briga com o Léo Dias, ele reagiu de uma forma muito desproporcional ao que o Léo Dias tinha falado na época. Mas ele... Agora, diante disso tudo, olha, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Olha, se ele entrar no BBB, é o tipo da história que o público compra. Se ele entrar no BBB, o público compra. Se ele souber fazer um bom jogo no BBB, o público compra e leva ele fácil pra uma final, inclusive. Mas só tô te contando essa história porque tem essa possibilidade aí do MC Daniel estar mesmo no BBB 26. Tem listas ali colocando ele, tá? Mas como essa história envolve pensão
envolve aí o filho recém-nascido, é bom que a gente traga para vocês entenderem o contexto, que caso ele venha a entrar no BBB, vocês já vão entender aí o que é que a torcida pode usar a favor ou contra ele. Essa história que envolveu a Lorena. Com relação à história em si, tem muitos furos que aí a gente vai ter que ver o tempo resolver essas coisas. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso aqui de experiência pessoal, não tem nada a ver com nem com o outro. Eu já tô tão acostumado a lidar com rede social, com internet, que uma das coisas que eu aprendi é que a pior coisa que você tem para fazer na vida é resolver os seus problemas numa rede social. Porque além da exposição desnecessária que você faz de um problema que pode ser tratado numa esfera particular, você acaba também criando ilusões nas pessoas de que isso se resolve de uma forma muito fácil, quando na verdade não é bem assim. MC Daniel, independente da carreira dele e tal, ele teve uma ascensão muito meteórica que normalmente não acontece desse jeito. Leva-se muito tempo para você crescer uma carreira, leva-se muito tempo para você se tornar uma grande referência em muitas coisas, inclusive ali na área que ele canta, que é o funk. Leva-se muito tempo para isso. Então não é do dia para noite que as coisas surgem. Como ele teve essa ascensão meteórica, isso aí começou a aparecer do dia para noite, né? Mas enfim, tô só trazendo aqui porque ele está cotado para o BBB. Por falar no BBB, né? Hoje surgiu essa notícia aqui deste perfil. Deixa eu pegar aqui o perfil que colocou aqui. Então vamos lá, né? Vamos lá pegar esta notícia aqui do BBB. Olha só, passou um pouquinho de uma hora, mas já já a gente vai terminar aqui. Olha só, essa notícia aqui do BBB, deste perfil reality, comentei. Cristiane Torlone está confirmada no camarote do BBB 26, uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira com uma carreira consagrada, dezenas de novelas e personagens históricos que marcaram gerações. E aí tem aqui a resposta, né? Como é que ela vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Comédia, uma peça que ela vai fazer. Temporada 2026 reestreia no dia 15 de janeiro. Bom, seja lá como for, tá? Isso ali pipocou o dia inteiro que a Cristiane Torlone ia participar do BBB 26. Eu não acho que Cristiane Torlone vai participar do BBB 26, tá? Até porque, gente, desculpa. Cristiane Torlone é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ela não iria colocar a carreira toda dela em risco por causa de dinheiro que ela nem precisa. Muito menos de visibilidade, ela não precisa disso. Qualquer trabalho que chamem ela para fazer, tá? Ela tem uma carreira consolidada, as pessoas vão assistir. Ela não precisa disso. Ela não precisa disso, tá? Ela não precisa dessa exposição toda. Só que a equipe dela já correu, negou, dizendo que ela vai estar em cartaz numa peça até maio e que eles nem precisavam consultar porque eles já sabiam que ela negaria o convite. Só que assim, né, as pessoas estão se pegando na fala que o Tadeu disse assim, que a gente poderia esperar um elenco extraordinário de famosos e veteranos pro ano que vem. E aí, eu fico pensando para vocês, né? Vocês acham que uma atriz como a Cristiane Torlone, com quase 50 anos de carreira, porque ela começou na televisão na década de 70... Com mais de 50 anos de carreira, vocês acham que ela mesma vai querer participar, botar tudo isso que ela construiu em risco? Ela tem toda uma tradição, a família dela tem toda uma tradição na dramaturgia, no teatro. Vocês acham que ela vai colocar isso tudo em risco por causa do BBB? Eu acho que não, gente. Eu acho que não tem o mínimo fundamento isso. Não acho. Outro nome que pintaram aí nas listas era o do Henri Castelli. Henri Castelli pode até ser que vá. O cara tem lá os seus 40 e poucos anos, tem lá ali um certo público para ele e tal, mas eu também não acho que ele vá aceitar. Também não acho que vocês vão ver o Henri Castelli ali. Agora, né, a maioria dessas listas só colocam nomes femininos, nomes ali que vocês sabem que não vai dar certo, e a lição que a Fazenda 17 deixou é justamente: não acreditem
nesses grandes nomes. Não acreditem. Ah, é porque são nomes, o maior nome que pisou nisso, isso que lá. Isso aqui é um monte de fã que espera que o reality show vá elevar as carreiras. Não vai, gente, não vai, tá? Vamos ser sinceros que não vai. Grandes atrizes, grandes atores, nomes fortes da televisão não vão se arriscar a participar de um reality show só por causa de dinheiro ou visibilidade. Isso aí já está muito claro. Então é muito mais fácil vocês verem eles escolherem um elenco ali que realmente queira muito jogar, que goste muito. Se me falarem, uma Débora Seco, aí até acho, a Débora Seco tem muita cara do BBB, ela gosta muito inclusive, então eu acho que a Débora Seco ainda tem chance. Agora, se vocês vão me falar que uma Cristiane Torlone vai participar, não acho. O Henri Castelli também acho que não participaria. E vários outros nomes que estão surgindo aí. Até o Rodrigo Faro já entrou no meio das listas. Ele é outro que eu não acho que participaria, até por conta dele já ter comandado a Fazenda, gente. Então ele já sabe a mecânica do funcionamento de um reality show. O cara já comandou a Fazenda, então vai ser meio difícil. Uma coisa que a Globo faz, gente, e não é só a Globo, a Record, por isso que a gente nunca tem chance. Eu já me inscrevi trocentas vezes pro BBB, por que nunca me chamaram? Porque eu entendo como a mecânica daquilo funciona, a dinâmica daquilo. Eles não querem pessoas que entendam isso. Justamente porque pessoas que entendem a mecânica, entendem como isso funciona, acabam se antecipando aos eventos que o programa mostra. Então vocês não vão ver Rodrigo Faro ali na presença, vocês não vão ver ele lá como camarote, vocês não vão ver Cristiane Torlone ali. Não acho que Henri Castelli vai participar, vou me surpreender, mas não acho. E grande parte dessas listas são só nomes femininos que, desculpa, não aceitariam de jeito nenhum participar do BBB. Mas, né, tô só falando aí pra vocês. E o próprio Tadeu hoje soltou um vídeo ali com spoilers do que vocês podem esperar da próxima temporada. Então vamos lá mostrar aqui o vídeo do Tadeu falando desses spoilers aí, né? Olha só. Peraí. Olha só. Só trocar aqui, deixa eu só trocar aqui. Olha só. Não adianta reclamar que seu participante favorito saiu se você não votou muito no G-Show. Fã de BBB, assiste ao BBB no Globoplay. Não fica só assistindo o corte da internet. Tudo bem não entender a dinâmica da semana. Às vezes nem eu entendo. Tem gente que paga de good vibes na internet, mas adora ver uma treta no Sincerão na segunda-feira. Quase escorreguei. Não adianta me pedir spoiler da lista dos participantes. Eu tenho, claro, mas se eu tentar falar aqui, eles vão cortar, quer ver? Eu tentei, gente, mas... Antes que vocês se perguntem, tá? O Tadeu tava falando o nome do elenco que compõe, tá, o elenco fixo do programa. Ele estava falando aí da Ana Clara, ele estava falando aí do Paulo Vieira, do Paulo Vieira não, do Ed Gama, desculpa. Tava falando do Gil, tava falando da Ceci Ribeiro, ele tava falando desses nomes, tá? Ele não está falando dos nomes dos participantes. Então, gente, tá, vamos deixar uma coisa aqui, vamos esperar. Dia 12 de janeiro é bem ali, o Big Day deve ser no dia 8 de janeiro, é bem ali, falta um pouco mais de 20 dias para o programa começar. Então, gente, falta pouquíssimo tempo. Aí a gente vai poder comentar e falar tudo o que tiver que falar sobre o BBB, tá bom? Gente, nem eu imaginava que a gente ia ter quase 1h20 de vídeo hoje, né? Então amanhã a gente tá de volta pra gente comentar aí algumas coisas que tiverem perto do Natal e a gente falar mais aí dos nossos planos para 2026, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.